Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. É um prazer poder estar passando por aqui para juntos podermos mensurar um pouquinho da palavra de Deus e refletir sobre tudo que ela pode nos proporcionar. Desde já, peço a você que está passando por esse vídeo para desde já também se inscrever em nosso canal e também fortalecer-nos quanto a estarmos cada vez mais empenhados em levar aqui uma palavra simples, porém edificadora, também semeando no reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa, sua família. E o nosso objetivo é poder transmitir aqui uma palavra de paz, de esperança, de vida e de reflexão para você. Uma vez que nós estamos de fato atravessando sim momentos difíceis, momentos aonde é cabível a todos nós a necessidade de podermos refletir e nisso mensurar aquilo que nos edifica, que nos leva ao crescimento, ao aperfeiçoamento, quanto mais a vivermos a centralidade e a suficiência de Cristo em nós como a vontade de Deus expressiva para as nossas vidas. Falar sobre Jesus, como já mensurei nesta palavra, é poder falar daquilo que é suficiente para todos nós, uma vez que todo o Evangelho se centraliza na pessoa de Cristo Jesus, ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida, que nos proporciona o caminho de volta para casa, ou seja, para o fato de estarmos em Deus mediante o sacrifício vicário ou substitutivo de Cristo Jesus por todos nós. Uma vez que nós, em Cristo, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, nós podemos portar em nosso coração aquilo que nós chamamos de uma esperança eterna, que não está limitada a essa vida, mas que precede para toda a eternidade. Nós temos vivo em nós, mediante este evangelho que o Senhor nos proporcionou através dos seus apóstolos, a condição de caminhar dia após dia, firmados e fortalecidos na pessoa bendita de Jesus. Uma vez que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quando nós temos esse entendimento que em Cristo nós temos a justificação, trabalhada em nós a santificação, para que um dia em esperança nós venhamos ser glorificados, nós podemos então nos reivigorar quanto à necessidade de viver uma vida amparada aos pés de Jesus Cristo. Quando nós trazemos a reflexão e a meditação, tudo que nós temos atravessado como cristãos, aqueles que de fato estão seguindo a Jesus Cristo, nós temos o entendimento que de fato nós estamos atravessando dias difíceis, trabalhosos, dias complexos, aonde nós temos recebido uma carga que pesa sobre os nossos ombros, nos trazendo num sentido físico, emocional, psicológico e até mesmo espiritual, um cansaço, na qual, por vezes, nós necessitamos de alívio, de ouvir algo que nos coloque para cima, que nos leve mais próximos de Deus, e em Deus nós possamos receber então esse refrigério para as nossas vidas. Uma vez que o apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque de fato ele tem cuidado de vós. Quando nós olhamos para tudo aquilo que está à nossa volta, por vezes fechamos os olhos para a realidade de que Deus, de fato, está cuidando de todos nós, por conta de simplesmente olharmos para todo o consumismo que à nossa volta está. E é nisso que nós devemos nos ater, quanto à necessidade de olharmos para Jesus, ampararmos nele toda a nossa força, esperança e vida, para que partindo disso nós possamos viver uma vida abundante na presença do Senhor. Quando estava a meditar, antes de poder transmitir aqui este vídeo, o Senhor tem falado muito ao meu coração quanto à simplicidade do Evangelho e a necessidade que temos de olhar para dentro das entrelinhas, trazendo para o nosso coração não aquilo que nós precisamos descobrir, mas aquilo que o Senhor deixou muito bem claro na sua palavra, na necessidade de vivermos a abundância do que nos proporciona o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus não é de fato ou mensurarmos sobre coisas que são corriqueiras e passageiras ou palpáveis,
mas quando nós olhamos para o entendimento daquilo que é a doutrina apostólica, nós vamos entender que Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim alegria, paz e justiça. Quando nós temos esse entendimento, nós começamos a partir de uma realidade, de uma autoanálise, para que dessa autoanálise nós possamos viver uma análise do alto. E nisso nós estarmos fortalecidos quanto a este consumismo que tende a nos prender, nos destruir, nos distrair, tirar o nosso foco e por vezes nos afastar da presença do Senhor. E com isso é de suma importância, meus irmãos, a realidade e a necessidade de estarmos aos pés de Jesus Cristo a cada dia. Se nós formos falar de nossas limitações e tudo que pesa em nós quanto a seres humanos, certamente nós vamos dizer que nós somos a geração da ansiedade, a geração do estresse, da depressão, e acúmulo a isso, nós vamos vivendo uma vida muito no piloto automático e às vezes deixando as coisas acontecerem e os dias avançarem, as horas se passarem, sem termos o entendimento que nós estamos aqui de passagem. A vida está indo embora. Dia após dia, ela vai escapando dos nossos dedos, sem termos a realidade de uma eternidade que está por vir para todos nós. É por isso que me vem a necessidade de poder refletir com você nessa noite sobre algo muito especial e peculiar da palavra de Deus. Quando Cristo, no seu evangelho, através do relato do evangelista Mateus, ele nos diz no capítulo de número 11, no verso de número 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou, como diz a versão King James atualizada, vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Perceba que é diante de um convite da graça manifesta em Cristo que nós estamos agora sendo chamados a ir ao Senhor Jesus. Quando Paulo mensura escrevendo a Tito, ele vai dizer que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, uma vez que nós temos, a expressão desta graça, até mesmo naquilo que nós chamamos da bênção apostólica, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Partindo desse pressuposto, nós entendemos que Cristo, ele é a expressão de plenitude da graça, ou seja, do favor que não merecíamos. E é diante desta graça personificada, manifestada na expressão do que é o reino de Deus, que Cristo agora nos convida a ir a Ele. Perceba que é um convite da graça. Deus não está olhando para a capacidade, para a condição física, espiritual ou até mesmo emocional. Ele dá uma expressão e uma dimensão quanto àqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. E nisso ele lança um convite de graça, dizendo, vinde a mim. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos omissos quanto ao cuidado e ao socorro divino para a nossa vida. E por vezes vamos buscando saídas, respostas, procurando soluções, aonde por vezes só encontramos frustrações, sendo que em Jesus nós temos dimensionada toda esta graça que nos sustenta, nos fortalece e que nos mantém de pé. A minha palavra nesse momento, quanto a você e eu refletirmos, é que de fato Jesus é a suficiência daquilo que necessitamos para amparar nossos projetos, sonhos, a nossa vida, a nossa família, sendo Ele a resposta, a saída e a solução para tudo. Não estou aqui para apresentar para você uma novidade, mas sim para tentar renovar em você o sentido de se buscar a Deus, de se servir a Cristo, de se andar ao lado dele, embasada em uma fé sadia, totalmente dimensionada pela palavra do Senhor. Perceba que o Senhor está garantindo na sua palavra que aqueles que entenderem, aceitarem o convite que é manifesto pela graça em nós, ele garante refrigério, alívio, descanso para todas essas sobrecargas que sobre nós está.
E nisso nós vamos entendendo a ação gloriosa e genuína do Espírito Santo em nós, uma vez que é Ele que nos convence, é Ele que intercede por nós, é Ele que expressa em nós e testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E nisso se manifesta sua ação divina e poderosa em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, é cabível a nossa reflexão, que por vezes nós procuramos em tantas coisas que são banais, tantas coisas que são passageiras, a solução eterna que está em Cristo Jesus. A minha fala nesse momento, né? A minha missiva é poder fazer com que você reflita um pouquinho, medite quanto à necessidade, não de ir meramente a um culto, a uma igreja, a uma denominação, mas de fato focar-se em Cristo Jesus, na suma importância que Ele exerce sobre todos nós, trazendo sobre nós o jugo dele, porque ele vai dizer no verso de número 29, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é bom e a minha carga é leve. E nesse consenso que Cristo aplica a nós, de uma garantia, de um convite, de um alívio, ele nos proporciona aquilo que só o reino de Deus pode manifestar em nós. Quando nós temos um entendimento, meus irmãos, de tudo aquilo que foi o ministério terreno de Jesus, naquilo que veio agora João Batista como uma voz daquele que clama no deserto, mensurando de que arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus, naquilo que Cristo venha a se manifestar subsequente a isso, na sua dimensão aplicável ao que ele pregava, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Cristo agora se personifica como sendo o único caminho, a única verdade, a única expressão de vida da qual nós necessitamos para viver em abundância na presença do Senhor. É cabível a mim e a você nesse momento refletir, olhar para dentro de nós, puxarmos o freio de mão de nossa existência, recolocar peças no lugar, converter o que precisa ser convertido, corrigir o que precisa ser corrigido, refazer o que precisa ser refeito, e nisso aceitarmos com veemência ao convite da graça, irmos a Jesus, irmos a Cristo e recebermos de graça o alívio, o descanso que só Ele pode proporcionar às nossas vidas. Eu queria que você que passou por esse vídeo olhasse para dentro de si nessa noite, dentro daquilo que nós chamamos de uma autoanálise, né? De uma autocompreensão de si mesmo e ponderar em si as necessidades, as carências do que precisa ser feito na sua vida, porque é através dessa reflexão, de uma autoanálise, que nós teremos uma análise do alto, aquilo que Davi vai dizer lá no Salmo 51, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver, arranque-me, Deus, seus caminhos que são eternos. E quando nós trabalhamos essa reciprocidade de olhar para dentro e se deixar ver por dentro, é quando Deus vai quebrando as fortalezas, nos desarmando e nos dando condição para estar fortalecidos em sua presença. Reflita nisso, meu amigo, reflita nisso, minha amiga, meu irmão em Cristo, e parta do entendimento de que Jesus quer manifestar graça em sua vida. Muitas vezes não é aquilo, e nunca vai ser, né, amparado em nosso mérito, né, amparado naquilo que nós conseguimos galgar com nossa capacidade, mas sim naquilo que está focado, naquilo que está dimensionado em Jesus Cristo. Por isso, a igreja é chamada de dispenseiros da multiforme graça, uma vez que nós temos acesso à dispensa da graça de Deus, manifesta pelo sacrifício ou via meritória de Jesus Cristo, quando se deu por todos nós naquela cruz,
pagando a nossa vida, a nossa dívida e nos dando condição de permanecer fortalecidos e firmados na pessoa de Jesus, sendo Ele a nossa justiça manifesta diante de Deus, o motivo pela qual nós, pelo Espírito Santo, somos santificados, na graça de que também seremos um dia glorificados e eternamente viveremos com o Senhor. Espero que você reflita um pouquinho, que você medite um pouquinho, que você extraia desta palavra uma reflexão para a sua vida, na qual você possa ponderar pontos e contrapontos e nisso crescer para com Jesus Cristo na sua vida. Entenda algo interessante, meus irmãos. A vida passa, com ela toda a sua concupiscência. Se temos a pauta de estarmos sobre um tripé de passado, presente e futuro, nós precisamos entender que a única coisa que temos palpável em nossas mãos é o hoje. O ontem não temos mais acesso. O amanhã não temos a garantia. E o hoje é o que podemos viver para a glória de Deus. Hoje você pode perdoar. Hoje você pode melhorar, hoje você pode refazer, hoje você pode crescer, hoje você pode ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor e com isso ter o nome do Senhor glorificado na sua vida. Em o nome de Jesus Cristo, que você possa refletir, aceitar o convite da graça e pela graça receber descanso, alívio e refrigério na sua vida. Eu sei, meus irmãos, que as coisas vão embora, passam, muitas coisas não dá para ser refeita, mas em Cristo nós temos a oportunidade de recomeçar, em Cristo nós temos a oportunidade de sermos melhores e que na importância do que venha a ser, diminuir para que Jesus cresça em nós. Eu tenho certeza que assim como eu, todos nós temos atravessado por dias difíceis das quais cargas e sobrecargas são lançadas sobre nós. Mas se olharmos para o alvo que é Jesus Cristo, em Cristo nós sentiremos o alívio dessas cargas sendo tiradas, das preocupações, dos afazeres, das ânsias que tem tirado por vezes o sono de muitas pessoas. E em Cristo teremos a capacidade gloriosa de ter uma noite tranquila de sono. Reflita sobre isso, amigo. Não estou aqui para te apresentar o pastor Danilo e muito menos uma religião, uma denominação. Eu só quero falar para você de Jesus Cristo, da sua suficiência, da sua centralidade, do seu poder e o quanto ele pode, por sua graça, fazer em nossas vidas. Nós sabemos muito bem, não se faz nem necessário dizer. Estamos vivendo a era e a geração dos doutores, dos grandes teólogos, e eu não estou aqui para ser mais um, né? Eu tenho certeza que nós somos uma geração que tem uma boa teologia, mas naquilo que é a simplicidade do Evangelho, eu só quero dizer para você, não procure tão longe aquilo que pode estar pertinho, porque Jesus é a resposta para a sua vida, Jesus é a resposta para o seu casamento, Jesus é a resposta para os seus sonhos, Jesus é o nosso tudo. E se você focar nele, na pessoa dele, em Jesus, você terá todas as suas ânsias, medos, turbulências, tudo será silenciado para a glória de Deus. E somente a voz mansa, serena e calma do Divino Espírito Santo se ouvirá ecoando em sua alma. Por isso, nós precisamos entender que uma temática dessa por vezes é tida naquilo que diz respeito a evangelismo, a anunciar a pessoas que não conhecem a Cristo. E ela vai passando de largo para pessoas, assim como eu, que há muito tempo estão no Evangelho, mas não param para refletir sobre este mundo consumista, esse mundo de notícias, de informações, que vem nos carregando, nos cansando, nos sobrecarregando e por vezes nos afastando também de Jesus. Que
possamos nessa noite, nesse momento, nessa noite que eu estou gravando esse vídeo, refletir, meditar, e aqui de dentro do âmago de nossa alma, dos porões da nossa alma, arrancar aqui, né, aquela fé que ainda insiste em estar viva dentro de nós, nos proporcionando calor, vida, força e ânimo para nos aproximar de Jesus. E em Jesus viver a suficiência deste cuidado eterno, lançando sobre ele todas as nossos medos, as nossas culpas, nossos traumas, né? E ele, pelo seu cuidado divino, trabalhando em nós. Espero que você reflita sobre isso, medite, mensure tudo isso, né? E traga para dentro da sua compreensão, dimensionando em si mesmo, dentro do seu lar, da sua família, aí onde você está me ouvindo agora, a necessidade de fechar os olhos para esse mundo à volta e olhar unicamente para Jesus. E tudo que ele é e representa para todos nós será manifesto em forma de graça para as nossas vidas. Que em o nome de Jesus o Espírito Santo possa visitar a sua vida nesse momento, trazendo renovo, restauração, força, para que você recomece o que precisa ser recomeçado, levante a cabeça e continue permeando aquilo que a palavra de Deus nos deu como caminho para estar eternamente com o Senhor, né? Uma vez que a vida passa, mas aqueles que permanecem no Senhor e na sua palavra hão de permanecer para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. A minha oração é que o Senhor traga renovo sobre você, que você sinta alívio, que você receba refrigério e possa se levantar crendo e entendendo que Deus tem cuidado para a sua vida. Ele tem alívio para você. Ele tem descanso. Basta simplesmente você aceitar o convite da graça pela graça. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.